Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Existe uma bala hoje, tá? Que é a bala de Lilith. A bala de Lilith. Então, tem bala de iogurte, tem bala de maçã, as pessoas não entendem isso. Mas geralmente, quem come bala, geralmente ela é comestível, ela não é de chupar, né? Mas é comestível. Quem come bala são crianças. Por quê? Olha só. Alimento abre portais dimensionais. Para quem? Para entidades. Lilith é uma entidade. Quando uma criança ela ingere bala de Lilith, se abre um portal dimensional para a vida daquela criança através do alimento. Existem várias coisas que abrem portais. Alimento é um deles. As maiorias das consagrações ocultistas são através de alimentações. A maioria das oferendas ocultistas são através de alimentações. Então, bala de Lilith abre um portal dimensional na vida da criança, na qual Lilith tem acesso para tocar na vida daquela criança. Então, pais, tomem muito cuidado. Existem alimentos que são consagrados e ritualizados, sim, para determinadas entidades. Ou você acha que eles colocaram o nome da bala por colocar? Não tem esse mundo por inocente, porque ele não é. Esse mundo sabe daquilo que está fazendo. E muitas vezes estão ritualizando seus filhos através de uma alimentação que as crianças mais gostam, que é uma bala. Lilith. Você chupou a bala, Lilith. Você deu a bala, Lilith, ao seu filho. E agora eu sou uma entidade que vou tomar sua mente. Porque a bala Lilith foi consagrada. Lilith faz mal? Faz. Muito açúcar, corante, não é bom para a saúde, né? Faz mal, principalmente para quem é diabético. Tem demônio? Toma a mente? Não. Graça e paz, meu amado, graça e paz, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um tema aqui. E esse é o tema, o demônio da bala Lilith. Como vocês viram aí nesse vídeo aí anterior, esse pregador, não sei se é pastor, profeta, como eles gostam de ser chamado, enfim, mais um religioso trazendo religiosidade para a mente das pessoas. E eu olhei a rede social desse camarada e nesse vídeo aí, os comentários.
pessoas abraçando a mentira, um engano, em nome de Jesus. Uma crendice. Agora é engraçado que os evangélicos, que se denominam cristãos, que têm uma Bíblia, eles leem a Bíblia, parece que leem de ponta cabeça, de trás para frente, porque eles não entendem absolutamente nada do Evangelho, nada da palavra de Deus. E eles preferem acreditar nesta mitologia gospel, nessas crendices, nessa religiosidade do sistema. Observe, amado, que absurdo esse camarada falou aí. Olha, essa bala, ao ser dada a uma criança, através desse alimento, essa bala, esse alimento, abre, ou existem, né, alimentos que abrem dimensões espirituais. Isso é uma porta de entrada para um demônio chamado Lilith. Me mostrem na palavra de Deus, dentro de contexto, esse pseudo-demônio, essa entidade que entra, que sai. Segundo os teólogos aí, interpretações religiosas, segundo a tradição desse povo, eles dizem que Lilith foi a primeira mulher de Adão. A Bíblia dá esse respaldo? Não. Tem contexto, explicação sobre isso? Não. Mas eles dizem que Lilith foi a primeira mulher de Adão. E segundo eles, Lilith era uma mulher feminista. Uma mulher que não baixava a cabeça para Adão. Uma mulher autoritária. Uma mulher que escolhia como ela queria se relacionar com Adão. Eu já ouvi isso, gente. Sabe? Então, essa Lilith, segundo eles, ao mesmo tempo que eles dizem que foi a primeira mulher de Adão, eles dizem que é uma entidade maligna. E agora, como vocês viram, essa bala é consagrada a essa tal dessa Lilith. E os nossos filhos não podem chupar ou comer essa bala, como ele disse. Queridos, prestem atenção. Eu quero falar com vocês religiosos agora. Tudo nessa terra, tudo nesse mundo concernente à tradição humana, crença, credo religioso, tudo pode ser apresentado, consagrado a qualquer coisa. Quando você vai comprar uma roupa, você crente, religioso, que tem medo de Lilith, que tem medo de dar uma balinha a seu filho, como eu falei, não faz bem para a saúde. Ensine os seus filhos, e até os adultos também, né, a não receberem não só doce, não só bala de pessoas estranhas. Eu não vou dizer nem estranhas, porque infelizmente até pessoas conhecidas hoje estão colocando veneno nessas coisas para tirar a vida de outro. É ter cuidado, a procedência. Mas questões espirituais, acordem para a vida, vocês, meus irmãos religiosos. Que negócio de dimensão espiritual que o alimento vai abrir, vai fechar? O que foi que Jesus disse? O alimento é para o ventre e o ventre para o alimento. Foi Jesus que falou. Vocês acreditam mais em Lilith do que Jesus? Vocês acreditam mais nesse... Eu estou falando para os religiosos, né? Vocês acreditam mais nesse homem aí que falou aí no início do vídeo do que na palavra de Cristo. Jesus disse que o que contamina o homem, foi Jesus que falou, não foi Elcio. O que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas o que sai da boca, porque procede do coração, e coração aqui é o pensamento. O que contamina o homem são as más intenções da mente, porque Jesus disse que é do coração do homem, da mente do homem, que flui o adultério, o roubo, o homicídio. Tudo flui do coração, tá? É a mente do homem. Mente é essa, chamada de coração na Bíblia, que Jeremias disse: corrupto é o coração do homem.
Mentiroso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Coração mentiroso, coração enganador, a mente do homem, desesperadamente corrupto. Jesus disse que o que entra na boca sai pelo ventre, é lançado fora, vira cocô, fezes. Mas não, os religiosos, por causa da tradição religiosa e da mentira religiosa, preferem acreditar nessas coisas do que na palavra de Cristo. Paulo disse, tudo é puro para os puros. Paulo falando a Timóteo, ele disse assim, olha, porque os homens, eles vêm com doutrinas malignas, doutrinas terrenas, sabe? Fazendo com que as pessoas venham fazer abstinência de alimentos. Alimentos esses que Deus criou para que você receba com ação de graça. Mas os homens vêm fazendo abstinência e consagração e apresentação não sei o que, e apresenta Lilith, e apresenta Exu Caveira, e apresenta Preto Velho, e apresenta Maria não sei da quanta, apresenta Exu Mulambo, e apresenta tudo ídolos que não existem, que está tudo na mente do religioso. Criação de homem. A religiosidade, os ídolos, as entidades, os pseudos espíritos, os demônios, tudo criação do homem. Não tem nada a ver com seres espirituais, eternos, macabros. É da mentalidade do homem. O homem mau, o homem perverso, o homem maligno, que fabricam essas coisas. Disseminam, pregam, ensinam essas coisas. E às vezes os filhos de Deus ficam perdendo tempo com isso. Deixa de ouvir a palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento, para ficar preso a misticismo. Eu trabalhei em uma empresa de segurança há um tempo atrás, e tinha um evangelista de uma igreja pentecostal, e época junina, ele se escandalizava quando via os colegas comendo amendoim, milho, chupando laranja, e ele dizia assim, irmão, você come nessa época? Eu falei, como? Eu não fico com fome. Não, irmão, você chupa laranja? Eu chupo. Amendoim? Sim. Irmão, isso é consagrado ao demônio do João. Eu falei, rapaz, você se diz evangelista, pentecostal, demônio do João? O João foi o primo de Jesus, um filho de Deus. Não, mas a Igreja Católica consagrou ele a um ídolo e o sistema do candomblé, que não sei o que, ele é um demônio. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso, coisa de homem. Eu não tenho nada a ver com o que o Papa fez, deixou de fazer, o pastor disse, deixou de dizer. Eu tenho a ver com quem foi esse personagem, João. Uma pessoa que foi decapitado porque pregava a verdade na sua época. Aí ele é um demônio? Não, meu filho. Um exemplo de fé? O maior profeta do Velho Testamento? Ah, não, mas você não pode comer isso. Eu não posso por quê? Era igual um antigo pastor que eu tinha. Na Páscoa, quando alguém levava um ovo de Páscoa, ovo de chocolate para dar às crianças, não pode não, porque coelho não põe ovo. Aí ele trazia aquele estudo, né? Baixava no site, baixava no computador e trazia aquele estudo elaborado. Noite de Páscoa. Não, porque o coelho é um símbolo da fertilidade que representa a promiscuidade sexual e o coelho não põe ovo. Um culto de domingo à noite, as pessoas querendo ouvir a palavra de Cristo, está o pastor lá contando lorota. Resumindo, ninguém pode comer ovo de Páscoa. Aí eu cismei um dia e disse, quando vocês receberem ovo de Páscoa aí, não querem não, me dê. Me dê, papai. Eu quebro tudo e como chocolate. Elcio está indo de encontro à palavra. De encontro à palavra? Eu estou indo de encontro a uma ignorância que tem imperado na mente das pessoas. É o que a palavra de Deus diz, né? Eles coam uma mosca, né? E engole um camelo. Tira o cisco do olho do irmão, mas não olha a trave que está no olho. E a trave ali é a cegueira espiritual.
é o fanatismo, é a crendice nessas coisas, é o misticismo. Então, queridos, lamentavelmente, muitas pessoas, muitos filhos de Deus têm se tornado escravos por causa disso aí, ó, por causa dessas coisas. Minha filha tem 9 anos, né? Tava conversando com uma coleguinha dela, na mesma faixa etária de idade, né? E a menina segue os pais, né? Na questão doutrinária, religiosa. E a menina estava brincando e começou a falar em diabo. Ah, tem que ter cuidado com o diabo, porque minha mãe falou que o capeta, que o demônio. Minha filha, aí eu estava próximo, aí eu olhei para minha filha, e a minha filha, que diabo, menina? Diabo é a nossa natureza humana. Diabo é a nossa carne. Interessante que Safira, lá no espaço que a gente se reúne, ela não fica num ambiente onde os irmãos ficam sentados, ela fica no quartinho, na salinha das crianças, brincando. Só que ela disse, meu pai, eu ouço tudo, eu ouço o senhor pregando. Então aquilo que nós ministramos, falamos da graça, as crianças que estão ali no ambiente, embora não estejam ali sentadas ouvindo a palestra, estão brincando lá dentro, estão ouvindo, não vou dizer prestando atenção, mas estão ouvindo. E criança é como se fosse uma esponja, ela absorve tudo. É uma esponja, né? E a minha filha começou a falar da graça. Não, minha amiga, o diabo não existe, é a nossa natureza humana. Aí a menina ficou assim, não, mas minha mãe disse que tem um demônio. Ela disse, que demônio? Minha filha, que demônio o quê, fulana? Isso é mentira. O diabo é a nossa natureza humana, é a nossa carne. E eu disse, oh glória, deixa Deus te usar. Mas é claro que a menina ficou toda confusa, porque ela ouve dos seus familiares, da igreja tradicional religiosa. Demônio, diabo, tal. E depois essa menina foi tocar no assunto de que Jesus está voltando. Uma criança instruída na religião. Com aproximadamente 8, 9 anos também. Jesus está voltando. Aí minha filha, Jesus está voltando nada, Jesus já voltou. Ele habita em nós. Eu disse, meu Deus. Aí depois, quando eu vi que o clima estava tenso, aí eu disse, vamos brincar, tal, deixa isso pra lá, vamos brincar. Então, queridos, infelizmente, as nossas crianças têm sido doutrinadas dentro desse sistema corrupto. São pessoas bem intencionadas, claro, os nossos irmãos, né, filhos de Deus, mas infelizmente a mente está corrompida pelo sistema. Espiritualizando tudo, espiritualizando uma bala, espiritualizando alimento. Vamos para a palavra, vamos ver o que foi que o apóstolo Paulo disse? 1 Coríntios capítulo 8. Comida sacrificada aos ídolos. Olha lá. Mas o religioso, ele pula lá. Não, mas você não sabe que Daniel, lá na Babilônia, ele não aceitou comer das coisas consagradas. Vem cá. Daniel comeu o que na Babilônia? Daniel não queria comer a carne sacrificada ao ídolo, né? Mas Daniel se alimentou. Então, a fruta, a verdura lá na Babilônia, não era do rei também? Não, Daniel não quis comer da coisa sacrificada aos ídolos. Ele não quis comer aquela carne ali que, por certo, era uma oferenda aos deuses lá pagão. Mas todo o resto do plantio e da comida que Daniel comia, tudo não pertencia lá ao rei? Tudo não era do rei da Babilônia? Queridos, e aquilo ali era dentro de uma cultura, dentro de uma época onde Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam ali glorificando o nome do Senhor em uma terra estrangeira, onde havia esse tipo de doutrina para aquele povo, onde dentro da lei de Moisés era ordenado a não comer daquelas coisas sacrificadas aos ídolos, por causa da lei de Moisés. Bem como não podia comer sangue, não podia tomar café, né? Não podia comer frutos do mar, tantas outras coisas que aquele povo não podia comer por causa da lei. E a comida sacrificada estava dentro do contexto da lei. Então, fazia parte de um padrão, de uma cultura legalista daquele povo. Não era porque eram espíritos que, se Daniel tivesse comido aquela carne sacrificada, um espírito ia entrar em Daniel. Não era nada disso, irmão. Nada disso.
É uma questão cultural, doutrinária. Quando Jesus veio, Jesus quebrou esses paradigmas, quebrou a parede de separação, o véu se rasgou. Sabe, acabou isso. Até hoje tem crente que não come sarapatel de sangue porque está lá em Atos que não era para comer da carne sufocada do sangue. Queridos, aquilo ali era uma lição para os judeus que estavam saindo debaixo do judaísmo. Não é uma doutrina para a igreja. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Disse Paulo: Ora, no tocante concernente às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, conhecimento. A ciência incha, mas o amor edifica. Presta atenção. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, isso é conhecido dele. Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Nada. Não tem Lilith, não tem Exu Caveira, não tem Preto Velho, não tem Maria Padilha. O ídolo nada é no mundo. Ah, eu não vou chupar essa bala não, porque essa bala é consagrada a um ídolo. O ídolo nada é no mundo. Então você não pode comer também um acarajé, porque a baiana fez uma oferenda a não sei quem. Você não pode comer uma carne, né? Paulo vai falar sobre isso aqui. Você não pode comer uma carne que você compra no açougue porque você não sabe o dono daquele boi. E se o dono sacrificou? E se o dono ofereceu? E aí? Você não pode comprar uma roupa porque você não sabe quem foi a costureira. Você não sabe se o dono daquela marca consagrou aquela marca. E aí? Você não pode comprar um carro na concessionária porque você não sabe que o dono daquela construtora pode ser uma pessoa que tem ídolos, que consagrou a demônios, como vocês dizem. E aí? Então você não vai viver. Porque tudo que você faz, os produtores de alimentos, o que você compra no supermercado, a roupa que você veste, o carro que você anda, o refrigerante que você toma, o suco que você bebe. E aí? Como é que você não vai saber se isso também foi apresentado aos ídolos? Mas não. A religião, ao seu bel prazer, escolhe, seleciona algumas coisinhas, algumas situações para colocar as pessoas debaixo de escravidão. Mas o que foi que Paulo ensinou? O que é que a palavra de Deus ensina? 4. 1 Coríntios 8:4. Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. 5. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, os cristãos, 6. Todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. Você vive para quem? Você vive para Lilith? Você vive para o Pseudo Exu Caveira? Você vive para Exu Mulambo? Você vive para entidade X, entidade Y? Não. Se você vive para Deus, por que você está preocupado com essas coisas? Não, mas é porque se você comer esse tipo de alimento vai abrir portais espirituais. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por Ele nós também. Todas as coisas existem por causa dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. 7. Entretanto, nem em todos há esse conhecimento, pois há alguns que, acostumado até agora com os ídolos, alguns evangélicos, a maioria, até agora estão acostumados com os ídolos. Pessoas que se dizem de Deus, evangélicas, que leem a Bíblia, que têm a palavra de Deus, por causa do costume dos ídolos. Aí disse Paulo, entretanto, nem em todos há esse conhecimento, pois há alguns que, por causa do costume até agora com os ídolos, comem como de coisas sacrificadas a um ídolo. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então, até agora, por causa do costume, da tradição, do ensinamento das coisas concernentes aos ídolos, comem como se coisas tivessem sacrificado aos ídolos. Alguns comem como se tivessem sacrificado aos ídolos e outros não comem como se coisa tivesse sacrificado aos ídolos.
Uns comem dizendo é sacrificado ao meu ídolo ou sacrifica aos seus ídolos. E outros não comem dizendo que é sacrificado a ídolo. Mas o ídolo nada é. Os ídolos nada são. Mas por causa da consciência que é fraca, ele se contamina. Versículo 8. Não é, porém, a comida que nos há de recomendar a Deus, pois não somos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Entendeu? Vou ler novamente, versículo 8. 1 Coríntios 8:8. Não é, porém, a comida que nos recomenda a Deus. Não é porque... Cadê? A bala sumiu aqui. Não é porque da bala Lilith, não é porque do acarajé consagrado ao guia, não é porque da carne que foi consagrada à entidade X ou Y. Não é a comida, não é a comida que entra na nossa boca e depois é lançada fora, não. Não é isso que nos recomenda Deus. Deus não se prende a isso. Deus não se relaciona com você por causa de que você come ou deixa de comer, porque é consagrado ou que não é consagrado. Não existe isso. Foi isso que o apóstolo falou. Não é, porém, a comida que nos recomenda a Deus, pois não somos piores se não comermos. E também não somos melhores se comermos. Ou seja, o alimento é para a tua natureza, para a tua carne. Não tem nada a ver com a tua vida espiritual. Se você passar 15... eu vou fazer o jejum de Daniel, 21 dias, você vai morrer com fome. Porque você ficando 21 dias com fome, isso para Deus não significa absolutamente nada. E você comendo 21 dias, para Deus também não conta nada. É para você. Porque não é a comida que nos recomenda para Deus. Não é porque você come ou deixa de comer que você é melhor ou pior para com Deus. Isso não existe, gente. Ah, mas foi consagrado. Não foi consagrado. E BBB, e babá. Religiosidade, misticismo. Porque a comida, para com Deus, Ele deixou o alimento para você se alimentar. Se você não quer comer, não coma. Mas não vem espiritualizar, demonizar, BBB. Bababá, não pode, e pode, isso é do diabo, isso é de Deus, BBB, bababá. Até o pseudo-diabo que você acredita como uma criatura, se ele existisse, foi Deus que criou. Seria de Deus também. E agora? Se ele existisse, tá? Não existe. Você entendeu totalmente errado o contexto. 9. Mas vede que essa liberdade vossa não venha a ser motivo de tropeço para os fracos. A questão é os fracos, né, irmão? 10. Porque se alguém te vir a ti, que tens consciência, reclinando a mesa em templos de ídolos, não seria induzido, sendo a sua consciência fraca, a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Pela tua consciência, pois, perece aquele que é fraco. O teu irmão, porque em Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência, quando fraca, pecais contra Cristo. Pelo que se a comida fizer tropeçar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para não servir de tropeço a meu irmão. Então o que Paulo estava dizendo é o seguinte: por causa da consciência do outro que é fraca. Não é por causa da minha consciência. Por causa da consciência do irmão que é fraca. Aí Paulo disse: se alguém vê você comendo na mesa dos ídolos, teu irmão que é fraco vai se contaminar. Vamos lá. E olha que eu não estava nem com essa revelação ainda. Eu ainda fazia parte do sistema religioso. Mas assim, eu não comia um acarajé de uma baiana de acarajé tradicional. Por quê? Porque na cultura evangélica religiosa, uma baiana de acarajé, ela consagra os bolinhos ali aos demônios. Aí você ia comprar na mão da irmãzinha da igreja que fazia o acarajé. Muitas vezes, é porque ali é consagrado ao Senhor. Não tem nada a ver de consagração ao Senhor. A questão é, o acarajé é bom? Porque se o acarajé for bom, aí eu como na mão de crente, na mão de ateu, na mão de um bandista,
macumbeira, pastor, independente. O acarajé é bom. Houve um cuidado na higienização, houve um cuidado para fazer aquele acarajé ou aquele bolo, sei lá o quê? Houve, então pronto. Agora eu vou deixar de comer um acarajé, um bolo de aipim bem feito por uma pessoa que é da religião A ou B ou C, que consagrou lá a farofa não sei quem, que consagrou o bolo. Aí a mulher faz aquele bolo delicioso de aipim, levanta lá e diz assim: eu consagro esse bolo ao guia, ao ídolo X. Aí depois ela vem, tá vendendo lá, aí eu passo com a fome, vontade de comer um bolo de aipim com um cafezinho quente, hein? Um bolo gostoso, todo mundo fala bem daquele bolo. Na mente daquela mulher, as vendas dela é porque ela consagrou a um ídolo. Não, ela vende bem porque o bolo dela é gostoso. Ela vende bem porque ela é uma boa atendente. Ela vende bem porque ela é carismática. Ela vende bem porque há uma propagação acerca do comércio dela. Não é porque ela apresentou o demônio não sei de que, ao Exu não sei das quantas. Não tem nada a ver. Ah, mas ela pensa dessa forma. Problema dela que ela pensa dessa forma. Eu vou comprar o bolo dela, eu vou comer o bolo dela, porque o bolo dela é gostoso. Ah, irmão, mas você sabe que ela só vende porque é consagrada. Eu? Não sei nada disso não. Ah não, não vou comprar não, eu vou comprar na mão do crente, porque o crente apresentou o Senhor. Aí foi um acarajé ruim, um bolo ruim, ainda vende caro. E eu vou comer? Não vou. Então deixa eu comer do que é consagrado lá o ídolo. Agora, quando tu estiver perto de mim, eu não vou comer por causa da tua consciência que é fraca, disse Paulo. Para você não se corromper mais ainda, eu não vou comer o acarajé que foi apresentado lá aos orixás por causa da tua consciência que é fraca. É por causa de você, porque eu te amo, que muitas vezes, disse Paulo, no tempo dele, você não coma para que seu irmão não venha ser contaminado, não por causa da tua consciência, mas a consciência dele que é fraca. Você está entendendo? Então, queridos, infelizmente, a religiosidade tem imperado e enganado muitas pessoas. E as pessoas deixam de acreditar na Bíblia. Agora, quando a gente pega a palavra, ensina, gente, dízimo não é dinheiro, era a colheita da terra. Quando nós pegamos a Bíblia e dizemos, gente, segundo a Bíblia, o contexto bíblico, Jesus voltou, sabe, para julgar a casa de Israel, porque foi um evento de guerra, não tem nada a ver com um evento de presença física. Segundo o contexto bíblico, todas as profecias se cumpriram em Jesus Cristo. Segundo o contexto bíblico, amados irmãos, o sangue de Jesus foi derramado para livrar o povo que estava debaixo do pecado da lei, que era a transgressão da lei. Segundo o contexto bíblico, meus amados, Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor e foi escrita dentro de uma cultura e uma linguagem simbólica. Segundo o contexto bíblico, aí nós mostramos todo dentro da Bíblia. Segundo o contexto bíblico, amado, João 10:10, o ladrão que veio roubar, matar e destruir, não é o capeta como vocês pregam, é o falso pastor, é o mercenário. Segundo o contexto bíblico, aí a gente vai explicando, o povo, não é assim não, porque o meu pastor não ensinou assim. O meu pastor ensinou que a bala Lilith abre portais espirituais. Graça e paz, meus irmãos. Até a próxima.